Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Cultura Debate e hoje recebendo o chefe do cartório eleitoral da 31ª Zona, Diego Bonato Coitinho. Afinal, esse ano tem eleições e nós vamos esclarecer alguns pontos e dúvidas dos eleitores. Muito boa noite, Diego. Boa noite, Leandro. Queria que tu começasse explicando para a gente o seguinte: neste momento, sabendo que temos eleições no primeiro turno no dia 7 de outubro, até aqui, o que se faz? Neste momento, o cartório eleitoral se preocupa com o quê? Nesse momento de julho agora, o cartório eleitoral está focado em convocar os mesários que atuarão nas eleições. Então são mais de 800 pessoas convocadas para trabalhar na nossa zona eleitoral, que além de Montenegro, atende mais 4 municípios. Então o foco do cartório nesse momento, agora em julho, é convocar os eleitores que vão trabalhar na mesa. Como é que funciona esse processo de convocação? Nós temos uma grande maioria de mesários voluntários já no nosso banco de dados. Muitos repetem de uma eleição para outra, são voluntários para trabalhar nessa importante função. Então, prioritariamente, é mantido aquele que se voluntariou já na eleição anterior. Tendo vaga de alguma pessoa que não pôde trabalhar por um impedimento legal ou pessoal, nós convocamos outras pessoas que tenham no banco de voluntários. E faltando voluntários, daí nós então convocamos pessoas que não estão habilitadas como voluntárias e são indicadas pelo sistema em razão de escolaridade maior, funções que não são impeditivas para exercer a função do mesário, entre outros. Quais seriam, por curiosidade, quais seriam funções impeditivas para a pessoa ser mesária? Policiais militares, por exemplo, não podem ser mesários. Pessoas que fazem parte da comissão executiva de partidos políticos também não podem ser convocadas. Menores de 18 anos. Basicamente são essas os principais pessoas que são impedidas de exercer a função de mesário. Também aquelas que estão com direitos políticos suspensos ou com título de eleitor cancelado também não podem ser, mas a grande maioria da população brasileira tem condições de trabalhar como mesário. Normalmente de 2 em 2 anos, quando a gente vai votar, ou tem eleição municipal, ou nesse caso que são eleições gerais, né, estaduais e nacionais, a gente tem a ideia, a impressão de que são as mesmas pessoas, em grande número, que estão lá trabalhando como mesários. E é isso mesmo, então a maioria é de pessoas que se repetem nesse número de 800 pessoas. Sim, depende muito da sessão eleitoral. Algumas sessões nós temos uma equipe que trabalha lá há muitos anos já, e gosta de trabalhar e permanecem. Outras têm uma rotatividade maior, principalmente nas zonas eleitorais, nas sessões eleitorais que estão no interior dos municípios, onde são muitos agricultores, que não conseguem usufruir normalmente daqueles dias de folga, que é um dos atrativos de quem trabalha como mesário. Então, nas sessões eleitorais do interior, as pequenas sessões, normalmente tem uma dificuldade de ter aquela permanência de voluntários. Então, acaba se convocando pessoas da comunidade, que a princípio não eram voluntárias, mas que também exercem aquela função importante no dia da eleição. Para o funcionamento, para a efetividade do sistema organizacional da eleição, é até bom que tenha um número grande de pessoas que vão repetidamente sendo mesários, porque já sabem como funciona, né? É um retreinamento a menos. Exatamente, muito bom para o cartório, porque toda eleição tem alguma novidade que muda ali no processo de votação. Então aquele mesário que já tem uma bagagem adquirida, são poucas informações novas que ele terá que então assimilar para exercer a sua função no dia. E também é importante porque ele já tem a prática, né? Como é uma função muito repetitiva, ele vai habilitar 400 eleitores naquele dia. Então, se nós considerarmos que ele ganha 30 segundos pela experiência em cada eleitor, no fim do dia isso faz muita diferença nas filas. Então, a pessoa que tem experiência no trabalhar na mesa de votação já tem aquela prática que agiliza muito o trabalho e também para o eleitor não ficar esperando em fila por muito tempo. Questões de regularização de título eleitoral. Nesse momento, para essa eleição, o prazo já terminou. Terminou no dia 9 de maio, então quem que poderia votar agora no dia 7 de outubro teria que estar com situação regular até o dia 9 de maio. Agora o cartório eleitoral somente emite uma segunda via do título. O atendimento ao eleitor basicamente é restrito a isso, o eleitor que já tem título e perdeu o documento pode tirar uma segunda via do título. Agora, por exemplo, o sujeito que quer se cadastrar na biometria, ainda não fez, quer trocar local de votação, isso ele pode fazer só para depois, para outra eleição. Exatamente, a partir do dia 5 de novembro, o cartório eleitoral retoma os atendimentos do eleitor. Então nós voltaremos a fazer a biometria para os eleitores de Montenegro, transferência de local de votação, atualização de dados, entre outros atendimentos que são feitos
rotineiramente. O eleitor que não votou, por exemplo, nas 2 últimas eleições, e ele quer votar agora, mas ele nem justificou essas últimas 2 não votações, ele pode votar? Pode votar. O eleitor só fica impedido de votar, fica com o título cancelado, se lhe faltam 3 eleições consecutivas. E não justificar? E não justifica, exatamente. E não paga também a multa. Daí cancela o título. É importante também ressaltar que cada turno é considerado uma eleição. Então, se o eleitor não votou em 2014, no segundo turno, por exemplo, em 2016, nós tivemos eleição. Certo. 2014 foram 2 turnos também, então cancelou o título. Então, se em 2014, no primeiro e segundo turno, ficou sem votar, em 2016 também, terá o título cancelado. Mas se, digamos, ele votou no primeiro turno em 2014, no segundo não, e não votou em 2016, poderá votar em 2018 tranquilamente. Aqui, nos municípios da 31ª Zona Eleitoral, não há nenhum caso de segundo turno em eleições municipais, né, porque não há nenhum município aqui com mais de 200 mil eleitores, que é o que define as cidades onde existe segundo turno na eleição municipal. Sabe que muitas pessoas confundem isso. Ah, mas teve segundo turno. Não, nas eleições municipais aqui nunca teve. Mas claro que a gente vota, sim, nós aqui destes municípios, em segundo turno, porque no caso das eleições desse ano, por exemplo, se nós tivermos segundo turno, tanto na eleição estadual para governador ou para presidente da República, aí sim, evidentemente, que todos os brasileiros, independente do tamanho de eleitores de cada município, vota da mesma forma, né? Exatamente. Essa é uma diferença. Eu sei que muitas pessoas confundem isso, Diego. Uhum. É muito comum também pessoas na eleição municipal que tem segundo turno. No nosso estado, somente 5 cidades possuem condições de ter segundo turno em eleição municipal, que é Porto Alegre, Caxias, Canoas, Pelotas e Santa Maria. Isso. Muitas vezes não tem segundo turno em Montenegro. Santa Maria, aliás, é recente, né? Recente, A última eleição agora municipal foi a primeira vez que eles tiveram eleição em condições de ter segundo turno, que eles atingiram a marca de 200 mil eleitores. E é muito comum, então, esses eleitores, como não tem votação em Montenegro no dia da eleição, mas tem, por exemplo, em Porto Alegre, eles não se lembram que lá em Porto Alegre tem eleição, que eles têm que justificar aquela ausência. Então é muito comum pessoas que têm o título em cidades com mais de 200 mil eleitores e que não transferem, não lembram que lá na cidade deles pode ter segundo turno. E como eles usam como base o município onde estão morando, acabam então perdendo alguma eleição. Nestes municípios da 31ª Zona, a questão da biometria, nessa eleição, ela segue facultativa, ou seja, quem cadastrou vai poder utilizar e quem ainda não cadastrou segue, como sempre, com o título. Isso nós atendemos em Montenegro 5 municípios. Brochir, Maratá, Aparecido Novo e São José do Sul já são 100% biométricos. Esses, então, já foi feita biometria em anos anteriores, todo eleitor das cidades vão votar com biometria. Montenegro ainda é parcial a biometria, nós temos hoje em torno de 53% do eleitorado com biometria já. Os demais, então, já está 100% digitalizado. Os demais cidades foram feitos ou 2013 ou 2015. Foram 2 ciclos de cadastro biométrico na nossa região. Foram feitos já esses menores, até porque por serem menores, é mais rápido o procedimento. Montenegro, então, nós atingimos agora, no final de cadastro, 53% dos eleitores. Pouco mais da metade. Pouco mais da metade que vão poder votar com biometria. Quem não tem a biometria coletada ainda, vai votar como sempre votou, com o documento oficial de identificação e o seu título de eleitor no dia da votação. Lembra, Diego, quantos eleitores nós temos aptos a votar nessa eleição aqui em Montenegro? Mais de 47 mil. Mais de 47 mil eleitores só em Montenegro. Só em Montenegro. Esse número, claro, modifica diariamente com o falecimento de eleitores, mas é entre 47 e 48 mil eleitores em Montenegro. Para quem já está cadastrado no sistema biométrico, precisa levar o título? O título de eleitor não é obrigatório na votação. O que é obrigatório é um documento de identificação com foto, mesmo para o eleitor que já tem a biometria. Como há uma lei que exige a apresentação e não faculta para que tenha biometria, por enquanto ainda é exigido então o documento oficial com foto. O que é importante também para o eleitor que fez a biometria, ele pode baixar o e-título, que é um aplicativo, pode baixar no celular, lá tem o título de eleitor dele com foto. Então aquele eleitor que porventura perca o documento com foto no dia da votação, não conseguiria votar, ele vai poder usar o e-título desde que já tenha a biometria coletada. Desde que já tenha. Para quem não tem a biometria registrada, leva o título aquele impresso mesmo. Isso, ou o documento com foto.
O título não é obrigatório. Não é obrigatório. O e-título, a vantagem dele é um documento virtual que tem a foto do eleitor. Então ele pode votar só com o e-título que tem a sua foto, caso já tenha a biometria cadastrada. E já está definido a partir de quando que será obrigatório, ou seja, Montenegro vai ter que ser 100% com eleição biométrica? Ainda não há a definição, há uma previsão, um planejamento para que seja feito no próximo ano a biometria em Montenegro. O planejamento inicial do TRE é nesse sentido. Claro, depende ainda da confirmação de verbas do TSE e como o TSE vai ampliar a política de coleta de biometria pelo país, mas há uma tendência muito grande que no próximo ano já seja obrigatório em Montenegro e que para 2020 a eleição municipal já seja com o eleitorado com biometria coletada. A vantagem, Diego, desse sistema é a segurança mesmo, quer dizer, assegurar que apesar de todo o cuidado de assinatura, de documento com foto, mas a biometria garantir que é realmente aquela pessoa que está ali. Exatamente. Muitas pessoas perguntam, a questão fica mais rápida, fica mais devagar. A biometria, o objetivo dela não é agilizar a votação. Pelo contrário, ela acaba atrasando até um pouco a votação, dependendo do eleitor, porque o que a biometria faz diferença? Quem reconhece a biometria não precisa assinar o caderno de votação. Então tem eleitores que têm muita dificuldade para assinar. Então aquele eleitor que reconhecer a biometria de primeira não precisa assinar, vai ser mais rápido para ele. Só que alguns outros eleitores têm as digitais muito gastas, muito danificadas. E nesse acaba demorando, porque a urna pede no mínimo 4 tentativas para reconhecer. E se não reconhecem as 4 tentativas, o mesário digita um código para liberar esse eleitor. Principalmente pessoas com mais idade, que têm a digital já mais danificada, ou pessoas que trabalham em atividades manuais, como agricultores, por exemplo, têm mais dificuldade de reconhecer. E acaba demorando, então, para poder ser habilitado para votar. A grande vantagem da biometria é justamente a segurança, evitar que outra pessoa vote no lugar do eleitor. Às vezes isso acontece por má fé da pessoa, que realmente quer fazer uma fraude, e também acontece em toda eleição, que é o mais comum, é por erro do mesário. Nós temos lá o José e o João no caderno de votação. Para o eleitor votar, o presidente tem que digitar o número do título dele na urna, e ele acaba se confundindo, como está na ordem alfabética no caderno, ele pega lá o João para votar, digita o título do João, mas é o José que está na frente dele. Então ele libera o José vai lá, vota, para votar no lugar do João, e quando chega o João para votar, o mesário vai digitar o título dele, ele vai dizer, eleitor já votou, não pode votar. Isso a biometria... A biometria tende a evitar isso, porque ele vai tentar primeiro reconhecer pela digital do eleitor, a urna vai fazer esse reconhecimento, e se não reconhecer, o mesário vai digitar então um código na urna, que é o ano de nascimento do eleitor, para realmente bater se aquele eleitor que está ali, ele está pegando a pessoa correta para votar. E também a outra vantagem é que no caderno de votação consta uma foto do eleitor. Então ele vai poder visualizar essa pessoa que está ali na frente, é a que consta no caderno de votação, que muitas vezes a pessoa aparece para votar com um documento muito antigo. Tem uma foto de criança na identidade, por exemplo, que dificulta o reconhecimento. E a biometria, como normalmente é mais recente, foi feita, facilita para identificar o eleitor. Quanto aos registros de candidatura, essa é uma eleição nacional, contrário das municipais, que envolve muito mais candidatos da região, mas nós teremos alguns candidatos também aqui da região disputando cargos nesta eleição. O registro é por um sistema central, de que forma envolve o cartório eleitoral nisto? Como a eleição ela é estadual e nacional esse ano, o cartório eleitoral não se envolve no registro de candidatura. Deputado a presidente registra a candidatura no TSE e os demais cargos registram o TRE do seu estado. No caso, aqui os nossos candidatos da região vão registrar a candidatura em Porto Alegre. Então o cartório eleitoral... Mas e quem se candidata a deputado federal, por exemplo? Registra também em Porto Alegre também. Registra aqui, mas pela internet. É feito tem um sistema, eles encaminham os dados pela internet, imprimem e também entregam esse documento na Justiça Eleitoral em Porto Alegre, em Brasília. Hoje é usado o processo judicial eletrônico. Então esses documentos são todos digitalizados e geram um processo eletrônico. Nos cartórios eleitorais a gente não tem essa tecnologia, a gente utiliza ainda o papel, processo físico, mas também a tendência é que em 2020 já utilizaremos também o processo judicial eletrônico. Quanto à campanha, que começa em agosto, né, e tem, a exemplo do que já aconteceu nas últimas eleições, tem um prazo menor, né, são 45 dias,
Ao contrário de anteriormente, que a gente tinha 90 dias, o dobro, né? 3 meses de campanha, agora reduziu pela metade. Mas, falando agora para aquele eleitor que quer fiscalizar abusos, que se sente incomodado com algumas questões, há mudanças significativas com relação a regras, o que pode e o que não pode nas ruas de propaganda? 2016 já foi um laboratório, então nós tivemos uma mudança muito grande na legislação de 2015, que na eleição municipal de 2016 nós já tivemos essas familiaridade, então, com a mudança. Essa eleição vai ser muito parecida com a eleição de 2016, não houve grandes alterações. Uma eleição que deve focar muito na internet, nas redes virtuais, uma eleição mais limpa nas ruas em si, serão usadas muito mais bandeiras, por exemplo. Material de propaganda ele é bem restrito hoje, o tamanho dele é de meio metro quadrado e pode ser feito somente em papel ou adesivo. Então, outdoors, placas grandes não serão vistos no dia a dia. Também pode ser utilizado nos veículos perfurite, no vidro traseiro dos veículos que possa cobrir todo. Pode colocar adesivo nos veículos também até meio metro quadrado. Tá. Então a propaganda está bem mais restrita realmente. Então o foco do candidato normalmente vai ser ou aqueles impressos, que normalmente eram distribuídos santinhos, e principalmente muito foco na internet, que alcança muitos eleitores e é uma propaganda muito barata. Uma dúvida que sempre surge: os carros de som podem ou não podem circular? Os carros de som podem circular, eles têm um limite de decibéis que eles podem emitir e também distâncias que eles podem circular de órgãos públicos, hospitais, igrejas, entre outros órgãos. Então, claro, essa questão da distância, uma coisa que normalmente não é cumprida pelos candidatos e coligações. O cartório eleitoral, por exemplo, que fiscaliza, de vez em quando passa uma moto correndo lá de som na frente, fazendo propaganda de candidato. Nesses casos, o que ocorre? Tem que chamar a brigada, que pode fazer a aferição se está regular ou não, mas realmente uma propaganda móvel fica difícil de, naquele momento... Sim, como é que vai saber, né? Até onde chegar... vai passar, exatamente, Lógico. E passou, já passou o barulho, não tem muito como correr atrás daquela propaganda. Mas, claro, tendo alguma dificuldade e sendo reincidente, pode fazer uma representação junto ao cartório, junto ao Ministério Público, para ser notificada a coligação para que respeite aquela orientação. Mas se o sujeito está em frente a um hospital, tem uma viatura ali, e está passando o carro de som, nesse caso, que juntou essa coincidência, ele pode, não precisa ligar para a cartório eleitoral, pode diretamente chamar o policial e dizer, ó, esse cara aqui está descumprindo a regra, é isto? Exatamente. A polícia tem, então, a autoridade para fazer cessar qualquer irregularidade necessária nas eleições. E aquela campanha que está representada ali, pode de alguma forma ser penalizada por isso? Pode, vai caber ao juiz daí analisar então o caso concreto, né, para ver se cabe então alguma multa ou um aviso então para que ele cumpra aquilo sob pena de desobediência. Tá, e aí é o seguinte, a coincidência não foi nesse molde, não tinha a polícia, mas o cara viu reiteradamente tal candidatura desrespeitando essa regra, ou ele viu que tem um outdoor no bairro, tal, enfim, alguns tipos de descumprimento das regras. Ele procura o cartório eleitoral para denunciar, ou o Ministério Público Eleitoral, ou tanto faz? O ideal, nós orientamos, seja encaminhado ao Ministério Público. Tá. O cartório eleitoral também pode receber essas denúncias, só que o que ele fará? Encaminhará para o Ministério Público. O Ministério Público, porque a Justiça Eleitoral somente julga os processos, então ela não pode ser a autora daquela questão. Então, ingressando no cartório eleitoral, nós vamos encaminhar ao Ministério Público. E quando a pessoa encaminha diretamente ao Ministério Público, eles podem analisar na hora já se aquilo tem alguma condição de prosperar, e também, muitas vezes, a pessoa encaminha alguma denúncia, mas desacompanhada de qualquer comprovante. Muitas vezes o Ministério Público, o senhor tem alguma foto no seu celular que o senhor tem tirado, já pode instruir, então, o expediente naquele momento com mais dados. Então, a vantagem de ir diretamente ao Ministério Público é essa, ele já pode analisar, pode pedir complementação naquele momento já, o que agiliza todo o processo. Mas também pode ser encaminhado ao cartório, mas acaba sendo um pouco mais demorado e às vezes não tão eficiente. E nessa época, a Justiça Eleitoral funciona em regime de plantão também, porque é o seguinte, a gente sabe que a Justiça muitas vezes não tem a velocidade que as pessoas gostariam, porque tem as suas limitações, há uma série de processos judiciais, enfim, mas nessa época os julgamentos tendem a ser rápidos, né? Eles precisam ser rápidos para coibir, né, para punir eventuais excessos. Exatamente.
Eleição municipal, então, que é a eleição que o cartório realmente faz o andamento processual. Como essa eleição é geral, as representações são todas julgadas em Porto Alegre ou Brasília, porque a eleição se dá em nível estadual e nacional. Mesmo de um caso que envolva aqui a 31ª zona? Mesmo caso que envolva a nossa zona eleitoral, o juiz não tem competência para julgar ou multar os candidatos. O que ele tem o poder de polícia. Então, se ele vê que a propaganda está irregular, ele pode determinar a sua retirada. Mas ele não pode, por exemplo, impor uma multa pelo descumprimento da propaganda, que é a propaganda irregular. Toda propaganda irregular em nível estadual tem que ser julgada em Porto Alegre pelo TRE e em nível nacional pelo TSE lá em Brasília. Então o juiz tem o poder de polícia para atuar nas eleições gerais, tendo, digamos, outdoor que está irregular, ele pode determinar a retirada, tendo propagandas em rua que estejam irregulares ou causando risco à população, ele também pode determinar a retirada daquela propaganda. Mas a atuação dele é bem mais limitada, é mais realmente para impedir que atos ilícitos possam, então, interferir na propaganda eleitoral e na eleição. Há um movimento que pregou, ainda que por uma espécie assim, de sistema de segurança, por uma alternativa, alguma volta, de alguma forma, do voto impresso. Mas ele segue com as urnas eletrônicas e a Justiça Eleitoral garante que o processo é seguro. Sim, agora em junho, então, o STF entendeu como inconstitucional a impressão do voto, que ela feriria o direito ao sigilo do voto do eleitor. Então, havia, está em andamento, então, a contratação de 5% de compra de urnas para essa eleição serem usadas já com voto impresso, mas com essa decisão do STF, então, foi abortada a inclusão do voto impresso nessas eleições. Então, continuaremos com aquela urna eletrônica das últimas eleições, que, na nossa opinião, ela supre toda a necessidade de segurança do processo eletrônico, com as diversas auditorias que são realizadas. O que muitas pessoas falam, não tem como auditar a urna eletrônica. O que não procede. Nós temos diversos procedimentos de auditoria, só que nunca são acompanhados nem por partidos, nem por candidatos. Por exemplo, em abril agora, o sistema estava em desenvolvimento. O TSE convida todos os partidos políticos para acompanhar seu desenvolvimento. Eles podem indicar técnicos, a Polícia Federal também começa a acompanhar esse desenvolvimento. É desenvolvido o software e lá em setembro, então, ele é assinado. Uma assinatura eletrônica, e aquele software é também disponibilizado para os partidos políticos conferirem ele. O cartório eleitoral recebe aquele software e coloca, então, nas urnas eletrônicas. Aí já é possível, nesse momento de carga de urnas, que já são preparadas, os partidos podem acompanhar no cartório se aquela urna está recebendo o programa que foi verificado pelos partidos e desenvolvido pelo TSE. Ele pode verificar naquele momento. E depois da eleição também, a urna permanece no cartório, lacrada, e o partido tendo alguma dificuldade, alguma dúvida, pode solicitar também novamente verificar se aquela urna que foi usada na eleição continua com o mesmo software da votação. E também, durante o dia da votação, então nós temos etapas pré e pós que podem ser auditadas, e durante o dia da votação também a urna eletrônica é auditada. Nós temos a auditoria através da votação paralela, que ela consiste no sábado anterior à eleição, o TRE sorteia 3 urnas no estado, uma em Porto Alegre e 2 pelo interior, que são as urnas que estão prontas para votação. São urnas que inclusive já estão na escola aguardando o eleitor. Isso é feito já há muitos anos, só que também é uma coisa que tem muito pouca divulgação. É feito sorteio público em Porto Alegre, acompanhado por partidos, e sorteia-se as urnas do estado que são escolhidas então. Essas urnas o TRE faz contato com o juiz, para o juiz providenciar que essa urna seja encaminhada a Porto Alegre. O cartório encaminha essa urna para Porto Alegre, e durante o dia da votação, no mesmo momento que é feita a votação em todo o Brasil, essa urna passa por auditoria. No que ela consiste? Na votação nela. Vai ser feito voto lá, 1 voto para o candidato A, 2 para o B, 3 para o C. E são os próprios partidos políticos que votam durante o dia com seus candidatos. Eles preenchem cédulas e colocam na urna. E no fim do dia eles fazem uma totalização. Eles imprimem o boletim de urna daquela urna para ver se o que foi feito com voto impresso e colocado na urna de lona bate com o que a urna totalizou. Isso sempre bateu em todo o Brasil. Essa, digamos, é a prova que o software que foi desenvolvido conta os votos conforme é realmente colocado para o eleitor nela.
Isso é feito em todo o Brasil, são 3 urnas em cada estado, há muitos anos, e sempre foi feito com 100% de sucesso. Diego, reforçando o seguinte, telefone do cartório eleitoral. 3632-3880 e 3632-8568. Tá. Atendimento de segunda a sexta, das 10 da manhã às 17 horas. A partir de agora, das 10 às 17 horas, de segunda a sexta, sábado e domingo também. Sábado e domingo dependemos do tribunal ainda, se nós teremos plantão. Como a eleição é geral, então, em nível estadual e nacional, os processos são julgados em Porto Alegre. Então vai depender do TRE definir se os cartórios vão manter plantão presencial ou se mediante sobreaviso. Mas isso nós teremos então uma definição nas próximas semanas. Diego, que tenhamos uma grande eleição. Nós vamos conversar ainda bastante nas próximas semanas e nós estamos sempre à disposição do cartório eleitoral para toda e qualquer divulgação que julgarem importante. Obrigado, Leandro. Nós teremos então muitas novidades nessa eleição, além das que nós já comentamos. Teremos o voto em trânsito, voto de preso provisório no modulado de Montenegro, que nós vamos conversar então no decorrer das próximas semanas. Perfeito. Nós ficamos por aqui e voltamos na semana que vem com mais um programa Cultura Debate. Até lá!